7 segredos que todo escolhido precisa saber para cumprir sua missão. Há coisas que só quem carrega um chamado entende. O caminho do escolhido não é fácil, nem comum. É solitário, silencioso, cheio de provações e revelações que o mundo não compreende. Mas se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já reconhece essa jornada. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se você sentir que esta mensagem fez sentido para você, comente abaixo: eu estou seguindo com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Neste vídeo, você vai ouvir 7 lições espirituais que todo escolhido precisa absorver para cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não são conselhos comuns, são lembretes da alma, verdades que talvez você já sinta, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. Escute com o coração. Proteja sua energia, nem todos vieram para somar. Tem gente que aparece na sua vida sorrindo, mas sai deixando um peso. Você já percebeu isso? Aquela sensação de cansaço que surge depois de conversar com alguém, mesmo que tenha sido só por alguns minutos, isso não é à toa. Quando você carrega uma luz interior, naturalmente atrai pessoas. Algumas chegam para caminhar ao seu lado, outras apenas para se alimentar do que você carrega. E não estamos falando de maldade direta, muitas vezes é inconsciente. São pessoas que ainda não aprenderam a se sustentar espiritualmente, então se conectam com quem tem uma fonte ativa, no caso você. E se você não prestar atenção, acaba entregando sua energia sem perceber. Por isso, aprenda a identificar quando algo ou alguém te esgota. Preste atenção no que sente depois de certos encontros. Se sempre sai mais vazio do que entrou, tem algo errado aí. E sim, está tudo bem recusar. Falar não faz de você uma pessoa fria, faz de você alguém consciente. Sua missão exige força, clareza e um espírito fortalecido. Não dá para cumprir propósito com a alma sobrecarregada. Então escolha com cuidado quem entra no seu espaço. Nem todo mundo merece estar perto da sua luz. 2. Sua presença é um dom sagrado. Você já entrou em um lugar e, sem dizer uma palavra, sentiu que todos te notaram? Às vezes, é um silêncio que se instala. Outras vezes, é como se o ambiente mudasse de tom. Isso não acontece por acaso. A sua presença carrega uma vibração espiritual que não pode ser ignorada. Essa presença não vem da aparência, nem da postura. Ela vem da luz que você carrega dentro, uma luz que foi acesa por Deus para um propósito maior. Só que essa mesma luz que inspira alguns, incomoda outros. E você vai perceber isso com o tempo. Algumas pessoas se afastam sem motivo, outras tentam desvalorizar quem você é. Mas isso não tem a ver com você. Tem a ver com o que sua presença desperta nelas. Por isso, como Jesus fez, aprenda a ser seletivo. Ele falava com multidões, mas caminhava com poucos. Até entre os 12 discípulos havia um círculo ainda mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Não é frieza, é sabedoria espiritual. Nem todos estão prontos para suportar o que você carrega. E tudo bem. Sua presença é uma extensão da missão que o céu confiou a você. Trate-a como algo sagrado. Não entregue sua essência a qualquer ambiente. Não compartilhe sua luz com quem só quer apagá-la. Você foi separado, e isso inclui ser intencional com onde pisa e com quem caminha. 3. O silêncio é sua armadura espiritual. Quando todo mundo está falando, discutindo, explicando, o escolhido aprende a se calar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Você percebeu que existe uma força que só nasce no silêncio? É ali, quando os ruídos cessam, que Deus começa a agir. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação merece sua atenção. O escolhido não vive reagindo, ele vive discernindo.
E por isso, muitas vezes, prefere calar do que tentar convencer quem já decidiu não entender. Até Jesus, diante dos que o acusavam injustamente, escolheu o silêncio. Porque quem carrega uma missão não precisa ficar se justificando. O Espírito Santo instrui quando é hora de falar e quando é hora de se recolher. Se você sente que está sempre em ambientes onde precisa se defender, se explicar ou provar algo, talvez a resposta não seja gritar mais alto, mas sim se afastar e silenciar. O barulho não toca onde o Espírito opera. Há respostas que só o céu pode dar. Proteger sua paz é proteger sua unção. O silêncio para o escolhido é mais do que ausência de palavras. É escudo, é abrigo, é estratégia divina. 4. Nem todo segredo deve ser revelado. O escolhido carrega dentro de si segredos que não vêm da mente, vêm do Espírito. São revelações que Deus entrega em silêncio nos momentos de intimidade, quando ninguém mais está por perto. Só que esses segredos não são para os ouvidos de todos. Existe um tempo certo para tudo. Aquilo que o céu te mostrou no oculto deve ser guardado até que o próprio Espírito sussurre. Agora revele. Falar antes da hora é como abrir o solo e arrancar uma semente que ainda não criou raízes. Pode parecer inofensivo, mas atrasa o florescimento do seu chamado. Você não precisa anunciar cada passo, cada plano, cada visão. O mundo aprendeu a se alimentar de exposição, mas o escolhido anda na direção oposta. Ele se move em silêncio, e não por medo, mas por sabedoria. Quando chegar o momento certo, os frutos falarão por si. Lembre-se, Jesus também escondia certas verdades dos fariseus, revelando apenas aos que tinham ouvidos para ouvir. Há mistérios que só podem ser compreendidos no Espírito, e expor o que é santo diante de quem não entende é desperdiçar o sagrado. Proteja aquilo que Deus confiou a você. O silêncio é, muitas vezes, a linguagem da sabedoria divina. 5. Domine suas emoções ou elas te dominarão. Você é humano, vai sentir raiva, tristeza, angústia. Isso não te torna fraco, mas ser guiado por essas emoções pode desviar seu caminho. Moisés, apesar de escolhido por Deus para libertar um povo inteiro, perdeu o direito de entrar na terra prometida por ceder à ira. Ele bateu na rocha quando o Senhor havia mandado apenas falar. Um momento de descontrole custou uma promessa inteira. Isso nos ensina algo. O escolhido não pode reagir por impulso. Ele precisa responder com sabedoria. Dominar as emoções não é se tornar frio, nem fingir que não sente. É sentir, mas transformar. A raiva que nasce do espírito pode virar sede de justiça. A tristeza pode gerar empatia. A frustração pode se converter em força para mudar realidades. Mas isso só acontece quando você assume o controle, quando respira fundo, silencia o ego e escuta o espírito antes de agir. O mundo quer te provocar, quer te tirar do eixo. Mas o verdadeiro poder do escolhido está em manter a paz, mesmo no meio da guerra. Não para parecer forte, mas porque ele sabe que sua missão é maior do que qualquer provocação. Você pode sentir tudo, mas nunca deixe o que sente decidir por você. 6. Mantenha o equilíbrio entre o céu e a terra. O escolhido caminha numa linha invisível entre dois mundos, o invisível e o visível, o espiritual e o terreno. Ele sente os céus o chamando, mas ainda precisa lidar com as demandas da terra. E é aí que muitos se perdem. Focar apenas nas coisas espirituais e esquecer do corpo, das emoções e das responsabilidades do dia a dia é como tentar voar com uma asa só. Por outro lado, se prender demais ao mundo físico e se desconectar da fonte é o caminho para o vazio. Você precisa dos dois. Ore e jejue, busque a presença. Mas também durma, coma bem. Cuide da sua mente, diga não quando sua alma estiver gritando por descanso. Você não foi chamado para se esgotar tentando salvar todos. Foi chamado para ser canal, e um canal precisa estar limpo, inteiro, saudável, equilibrado.
Até Jesus descansava. Ele se retirava das multidões. Ele dormia no barco, mesmo em meio à tempestade. Ele entendia. O corpo também sustenta o espírito. Equilíbrio não é luxo, é sobrevivência para quem carrega um chamado. Solidão e comunhão, palavra e silêncio, céu e chão. Sua missão só será sustentável se sua base estiver firme. 7. Sua conexão com o divino é o que sustenta tudo. Esse é o segredo final e o mais importante. Sem a conexão com o Pai, tudo desmorona. Você pode ter sabedoria, dons, visão espiritual. Mas se não houver intimidade com Deus, tudo isso se esvazia com o tempo. A alma do escolhido se alimenta da presença. É ali, no secreto, que ele encontra direção, consolo e força para continuar. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava para orar. Ele subia ao monte sozinho, buscava o Pai em silêncio, jejuava, chorava. Se ele, o próprio Cristo, reconhecia a importância dessa conexão, quanto mais nós. Não se engane, sua força não vem de você, vem do alto. Por isso, antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, volte para o lugar secreto, ajoelhe-se, ore, escute. Não só fale e escute, porque Deus ainda fala com os seus. Mas é preciso silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz do céu. Às vezes, você vai se sentir cansado, perdido, sem direção. Não é porque errou o caminho, é só um lembrete do Espírito. Volte para perto, Ele é o centro de tudo. E quando você se alinha com Ele, tudo volta ao lugar. Nada pode substituir a intimidade com Deus. Essa é a raiz da sua missão. E se a raiz for forte, nenhum vento vai te derrubar. Essas 7 lições não são apenas palavras, são lembretes da sua origem e do seu destino. Se algo dentro de você se acendeu ao ouvir tudo isso, é porque sua alma reconheceu o chamado. Não ignore os sinais, não adie o despertar. Tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu, é porque já sabe. Curta e se inscreva para continuar nesse caminho. Até o próximo vídeo.